Olá, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre escala. O conceito de escala é uma relação proporcional entre a superfície real e sua representação no papel, ou seja, é uma grandeza matemática calculada. Parte teórica de escala inicialmente, nós temos dois tipos de escala principais. Escala numérica, que você pode representar de três formas. Uma fração, ou uma fração também, porém, com contrabarra, ou com dois pontos. Essa é a escala numérica, primeiro tipo. A escala numérica, ao a gente fazer a leitura dela no mapa, o 1, que vai ser o numerador, vai ser sempre igual a 1. Indica a superfície real que está sendo representada. O denominador ele vai variar e ele indica a quantidade de vezes que essa superfície real foi reduzida para ser representada no papel. E nós temos a escala gráfica. Essa escala gráfica, o próprio nome diz, tem um gráfico, onde você tem uma variação matemática de 1 em 1 centímetro entre um ponto e outro. Então aqui tem 1 centímetro, aqui você tem 1 centímetro. Tá? Aí você bota a régua sobre isso aqui, você transfere essa régua normal do seu dia a dia sobre o mapa e você faz a leitura correspondente daquele 1 centímetro da régua, o quanto equivale naquele mapa. Por exemplo, vamos supor esse aqui. A cada 1 centímetro eu tenho equivalente no mapa a 250 quilômetros. Então, essa é a outra representação de escala. Além dos tipos de escala, eu tenho também a questão do tamanho da escala. Vou fazer um exemplo bem simples aqui. Suponhamos que esses dois quadrados, essas duas áreas são exatamente iguais. No primeiro momento, vou pegar a área A e vou dividir no meio. Ou seja, eu tenho agora 1 meio. Tenho uma outra área do mesmo tamanho, só que agora eu vou dividir em 16 vezes. Então, eu tenho 1 sobre 16 avos. É claro que essas escalas aqui, elas são irrisórias. Não existe isso. É só para simbologismo. E aí a primeira pergunta com relação ao tamanho da escala. Qual que é a maior escala? A ou B? A resposta, a maior escala é A. Por quê, professor? Porque
existe uma regra: quanto menor o denominador da fração na escala, maior a escala. Ou seja, a área que está sendo representada, ela é menor. Então você tem que dividir ela menos vezes. Quanto maior o denominador, menor a escala. Ou seja, é o inverso. E a partir dessa questão de tamanho de escala, nós temos uma segunda observação importante, que é a riqueza de detalhes. Um exemplo. Fiz um triângulo aqui, fiz um triângulo ali. Em qual escala eu consigo ver o triângulo com mais detalhes? Em A ou em B? Resposta: A. A escala é maior, porque o denominador é menor, e além disso, por ser maior, é a maior a riqueza de detalhes. Ok? E a partir disso, nós chegamos à seguinte conclusão, ainda na parte teórica. Quando eu tenho grandes escalas, tá? Grandes escalas, ou seja, o denominador ele é menor, tá? Grandes escalas, denominador menor. Um exemplo, 1 para 100 a 1 para 250. Quanto menor o denominador, maior a escala, maior riqueza de detalhes. Nesse caso, eu vou usar isso principalmente para plantas arquitetônicas. Ou seja, construção de casas, de pequenos espaços geográficos. Eu tenho médias escalas, certo? Vamos botar aí em torno de 1 para 100 mil a 1 para 250 mil, certo? Mais ou menos. E aí eu tenho espaços médios. Espaços médios. Um mapa de uma cidade, por exemplo. Certo? E eu tenho pequenas escalas, ou seja, os denominadores são maiores, eu estou representando um espaço geográfico maior, não preciso de muitos detalhes, né? Vou botar acima de 1 para 1 milhão. Que aí eu uso para mapas de países, territórios maiores, né? O mapa mundi, e assim por diante. Ok? Isso aqui é parte teórica de escala. Partindo para a parte de cálculo, para calcular a escala, provavelmente isso aqui lá no Enem vai cair já em matemática, né? Lá em matemática, eu tenho uma equação e eu aplico essa equação em qualquer situação envolvendo cálculo de escala. A equação é Ezão igual a Dzão sobre Dzinho.
Neste caso, o Ezão é escala, certo? E aqui um macetezinho. Você não precisa pegar a escala, não precisa pegar a fração toda não, só vai calcular, dificultar o cálculo. A gente vai pegar, para efeito de cálculo, só o denominador da fração. O cálculo vai dar o mesmo resultado e vai ficar mais fácil. O Dzão, D grande, a gente vai chamar de distância real. Ou seja, a realidade, você pensar, a realidade é maior do que o papel, então você faz uma ilusão com D grande para diferenciar do D pequeno. Geralmente, esse dado é fornecido em quilômetro. E o Dzinho é a distância no papel. O papel é menor do que a realidade. Geralmente, isso aqui vai ser dado a vocês em centímetros. Ok? Essa é a equação para resolver qualquer problema envolvendo escala. Na prática, vamos simular um exercício aqui. Suponhamos, em um mapa de escala, né, escala igual a 1 para 250 mil, certo? A distância entre dois pontos do mapa é de 4 centímetros, ou seja, a distância no mapa é Dzinho. Dzinho é igual a 4 centímetros. Pergunta-se, qual é a distância real? Então, quer saber Dzão. Mas vai depender se a questão for objetiva ou discursiva. Se for objetiva no Enem, ela já vai ter lá como que eles querem a resposta. Geralmente, em quilômetros. E aí é fácil, é só você aplicar a fórmula. Ezão é igual a Dzão sobre Dzinho. Certo? Ezão, como eu falei para vocês, para ficar mais fácil, eu pego só o denominador da escala. Eu esqueço esqueço a barra, pego só o denominador da escala. 250 mil. Dzão eu quero achar. Eu vou deixar quieto. Tá? Vou deixar Dzão quieto aqui. Dzinho, 4 centímetros. Eu vou deixar os centímetros aí só para a gente lembrar no final. Ok? E aqui eu tenho um cálculo simples de matemática. Na igualdade de fração, eu multiplico cruzado. Então, Dzão é igual a 25 vezes 4. 25 vezes 4 dá 100. Eu repito a quantidade de zeros ali. 1, 2, 3, 4. Só que eu achei a resposta em centímetros. Aí eu vou para a matemática. Sem precisar de cálculo. Né? Se eu recorrer lá à sequência de unidade de medida de comprimento. Né? Quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro e milímetro. Usando isso aqui, é só correr zeros. De quilômetros para milímetros, eu acrescento zero a partir de cada unidade de medida que eu pular. Né? Por exemplo, se fosse 5 quilômetros. 5 quilômetros eu repito aqui, acrescento zero. Então 5 quilômetros, mesma coisa que 50 hectômetros. E assim sucessivamente. O inverso também é verdadeiro. Se eu estou aqui em milímetros, voltando para quilômetro, certo? Eu corto zeros. O que mais a gente vai usar é quilômetros e centímetros. Então, se a gente lembrar desse detalhe, a gente nem precisa lembrar da sequência. Se eu estou em quilômetros e eu quero transformar para centímetros, eu vou acrescentar 5 zeros.
Se é o inverso, que é o nosso caso, está em centímetros, eu quero transformar em quilômetros, então eu vou cortar 1, 2, 3, 4, 5 zeros. Então, sem fazer conta nenhuma, eu pego aqui que eu achei em centímetros, 1 zero vai embora, 2 zeros vai embora, 3 zeros vai embora, 4 zeros vai embora, 5 zeros vai embora. Resposta final do meu exercício, distância real de 10 quilômetros. Professor, e se não for zero, for números? Aí você anda com a vírgula, aí você obedece o que a matemática diz para você. Ok? Valeu!